Estamos no fim do ano. Estou abandonado em casa. Abandonado nada. Estou lá com a minha tia, ocupado 100% do tempo. Levanta, senta. Eu quero deitar, quero levantar, quero fazer xixi, não quero mais. Agora eu quero deitar. Não, eu estou com fome, estou com sede. Tem sido um tempo de moenda no meu espiritual, entendeu? Quando essas coisas acontecem, a gente descobre como a gente é carnal. Eu tenho descoberto a minha carnalidade nesses dias, porque tem sido muito difíceis. Mas Deus sabe de todas as coisas, e o Senhor há de me dar graça para trabalhar, fazer o que tem que ser feito, e também a titia para me suportar nesse tempo, porque é um tempo difícil. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: em Cristo temos o sacrifício e a lavagem. Nos esportes há uma expressão, no pain, em inglês, no pain, no gain, que quer dizer sem sofrimento, sem dedicação, sem esforço, o que você conquista não tem valor, não tem valor nenhum. Essa expressão visa mostrar o valor do sacrifício e a dificuldade na conquista dos nossos objetivos. Se nós conquistamos muito fácil, nós não damos valor. A conquista do caminho cristão, apesar de você ter confessado o Senhor numa igreja, em você ter 1, 2, 3, 4 Bíblias na sua casa, você poder congregar em uma igreja, tal ou outra igreja, isso custou sangue. Para que você tivesse essa Bíblia em português na sua mão, pessoas morreram. Houve um tempo em que só se podia pregar, só se podia falar em latim. Qualquer pessoa que falasse em outra língua era blasfemo e tinha que morrer queimado. Pessoas morreram para que você tivesse a palavra de Deus nas suas mãos. Nós cantamos aquele hino, mais perto quero estar. É interessante que há um livro que conta a história desses hinos. Nós cantamos esse hino sem pensar o que aconteceu, qual que é o que aconteceu quando aquele homem escreveu aquela música. Hoje as pessoas escrevem música na beira de uma fogueira. Escrevem música na beira de uma fogueira e faz um acústico. E bate lá, tum, 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 e repete, meu Deus, 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 e fica aquela repetição. Mas essa música em especial, ela tem uma história. A história de um homem que era missionário. Ele saiu do seu país e foi pregar o evangelho em outro país. Ele atravessou todo o oceano para preparar o lugar onde a sua família iria morar. E aquele homem foi, uma viagem de 2, 3 meses de navio, foi lá, plantou a igreja, construiu uma pequena casa para recepcionar a sua esposa e as suas filhas, 3 ou 4 filhas. E aí ele mandou uma mensagem, mandou um telegrama, que demorou mais uns 2 meses para chegar lá. E essa mulher recebeu, preparou, vendeu a sua casa, juntou suas coisas e entrou no barco e se direcionou para encontrar o seu marido para a obra missionária. Só que no meio do trajeto o barco afundou e morreram todos. Depois de 3 meses aquele homem recebeu a notícia que a sua esposa e as suas filhas haviam morrido. E ele pegou o barco de volta, não para abandonar o trabalho missionário, mas ele queria passar pelo lugar, porque ele não teve a possibilidade de despedir fisicamente da sua esposa e das suas filhas. E ele chegou para o capitão do barco e falou assim: quando você estiver passando no ponto exato onde houve realmente o afundamento do navio e os meus parentes morreram, o senhor me avisa? E aí naquele momento o capitão avisou ele, e aí ele compôs essa música: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então as músicas, elas têm sentido, elas foram construídas, elas foram criadas. As músicas, elas foram criadas
não simplesmente porque a pessoa começou a juntar palavras. Então, entenda que para você estar hoje aqui, para que você possa estar numa igreja cristã, houve um preço a ser pago. O cristianismo tem isso em sua essência, pois para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, Jesus teve que padecer pelos nossos pecados até a morte de cruz. O verso que ficou da semana passada é João 19:34, que diz: mas um dos soldados feriu-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Com Jesus houve escárnio, rejeição, dores físicas e até abandono momentâneo do Pai, quando ele clama: Pai, por que me abandonaste? Por que você acha? Por que eu acho? Por que nós cristãos achamos que nós podemos passar por essa vida sem sofrimentos? Quem nos ensinou isso? Quem ensinou que a nossa vida é uma vida de prosperidade? A Bíblia não fala disso. Ela tem versículos isolados, em que as pessoas tiram do contexto, para dizer para você que você, para ser amado de Deus, você tem que ser rico. E isso não é verdade. A essência do cristianismo não é prosperidade. O Filho do Deus vivo disse: eu não tenho onde recostar a minha cabeça. O nosso evangelho é um evangelho de sofrimento. Aqueles que o seguem devem trilhar os seus caminhos e mesmo completar os sofrimentos de Cristo através das suas vidas. Pastor, como que eu completo os sofrimentos de Cristo na minha vida? Vivendo o cristianismo. Quando você vive o cristianismo verdadeiro, e as pessoas te desprezam, e as pessoas te maltratam e te rejeitam, você está completando os sofrimentos de Cristo na sua vida. Apóstolo Paulo, em Colossenses 1:24, disse: agora me regozijo, agora me alegro, eu me rejubilo, eu dou brados de alegria no meio dos meus sofrimentos. Aleluia. Por vós, não é por ele, por vós, por mim e por você. E cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, por amor da igreja, para que você pudesse hoje estar aqui sentado ouvindo uma palavra. O que o mundo entende como perda, nós temos como ganho. As pessoas falam: ir para a igreja é perder tempo. Rosângela já estava saindo, eu estava mandando uma mensagem para ela assim: depois a gente se fala, eu estou indo para a igreja. Tá os irmãos dela lá em São Paulo, os familiares, churrasco comendo solto, e ela fala: eu vou para a casa do Senhor. O mundo fala loucura, para nós é um ganho. Por mais que o mundo diga o contrário por meio das suas filosofias humanas, nós devemos ter um referencial, e um referencial apenas: Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Um Jesus que padeceu por mim e por você na cruz do Calvário. A palavra de hoje, que tem como título: a morte de Cristo traz vida aos mortos. A vida dele não gerou tantas pessoas vivas, mas a morte dele fez com que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Nós vemos isso em várias passagens, vamos tratar em alguns versículos, e eu quero convidar você a abrir o Evangelho de João capítulo 19, é a última noite do Evangelho de João 19, nós vamos ler do verso 23 em diante, 38 em diante, Evangelho de João, capítulo 19, versos 38 em diante. Evangelho de João, capítulo 19, versos 38 em diante. Assim diz a palavra de Deus: depois disso, o sacrifício da crucificação, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus
e o envolveram em lençóis. Essa informação é importante: envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Verso 41: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por todo este trilhar no Evangelho de João, capítulo 19. Nesta noite, aprove ao Senhor que nós estivéssemos findando. Precisamos, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua mensagem ao nosso coração. Mas muitas vezes o nosso coração se endurece, Pai, perante as lutas e dificuldades. Não temos dado testemunho esperado de alguém salvo, Pai, mas confiamos na Tua fidelidade, porque Tu continuas fiel, independente da minha infidelidade. Nos colocamos na Tua presença nesta noite, Pai, pedindo a Ti o espírito de entendimento. Que o Teu Espírito Santo seja sobre nós, nos dando, Pai querido, o entendimento da mensagem. Peço, Pai, sobre a minha vida a Tua capacitação. Não tenho, Pai querido, nada a oferecer, e me coloco à Tua disposição como instrumento da Tua vontade. Que eu venha, Pai querido, a falar apenas aquilo que procede do Teu altar, e que nós possamos ser edificados para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A morte de Cristo traz vida dos mortos, aos mortos. Quando você olha, por exemplo, pintores famosos, eles só são realmente reconhecidos quando eles morrem. As pessoas dificilmente elas vão olhar para um pintor ou uma pintura e falar assim: essa pintura é bonita, e o cara vai estar do lado. É difícil. As pinturas mais caras que existem no mundo hoje são de pintores mortos. E isso é natural. O ser humano ele dá valor. O ser humano ele dá valor quando ele perde. Quando o ser humano ele não tem mais, aí ele dá valor. O primeiro verso que nós vamos meditar é João 19, 38 e 39, que diz o seguinte: depois desses acontecimentos, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, aquele homem como Nicodemos tinha medo de se dizer cristão, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Duas pessoas que não tinham aparecido ainda com evidência. José, ele aparece como uma pessoa rica, mas não tem referência nele no começo dos evangelhos. Nicodemos, ele aparece lá em João capítulo 3 como uma figura que vai buscar o Senhor à noite. A gente não sabe, quando nós analisamos, nós não tem uma definição se ele foi porque Jesus Cristo trabalhou o dia inteiro e ele esperou que realmente acabasse o trabalho para ele ter um tempo com os senhores, e realmente ele estava com medo de alguém ver ele do lado de Jesus. Mas naquele momento aqueles dois homens se uniram com um propósito que não nasceu no coração deles, mas nasceu no coração de Deus. Na lei romana, os corpos dos criminosos executados eram geralmente entregues ao parente mais próximo. Então se a pessoa fosse crucificada assim que ele morresse, tirava-se a pessoa da cruz e entregava para o seu parente mais próximo, a menos que aquele homem fosse acusado de perturbação pública, também chamada de sedição. Homens que se levantavam para tentar derrubar o governo romano. Eles olhavam para aqueles homens não como ladrões. Aqueles que foram crucificados como Jesus não foram ladrões, mas eles foram chamados de usurpadores. Eram pessoas de alta periculosidade, em especial em relação ao Império Romano. Em relação a estas pessoas, a punição era pior. Se deixava aquela pessoa, mesmo depois de morta, apodrecendo na cruz.
E quem comia a carne daquele ser, daquelas pessoas, eram os abutres. E os abutres comiam as partes do corpo até que o corpo fosse desmanchando. E aquele corpo ficava lá como um exemplo. Mas nesse caso, Pilatos ouviu o pedido de José de Arimateia e de Nicodemos, e ele foi lá e pediu assim: eu posso tirar o corpo de Jesus? E ele falou assim: pode tirar. João então relata por quem, e em que lugar, e com que glória Cristo foi sepultado. Isso é importante. Esse texto, ele é recheado, esses últimos versículos é recheado de simbolismos em relação à santidade e à grandeza do nosso Deus. João faz menção destas duas pessoas e ele fala de José de Arimateia, ele fala, ele é um cara rico. Mateus 27, 57, você não precisa abrir. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Nesse mesmo quadrante, nesse mesmo lugar de dissertação, Mateus ele fala sobre esse homem de José de Arimateia, dizendo que ele é um cara rico. Também se fala que esse homem ele era um cara que era importante, ele fazia parte do Sinédrio. Em Lucas 23, 50 diz: então um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Este homem, ele era rico, ele era importante e ele tinha medo dos judeus. O que levou esse homem a sair do medo para se expor numa situação como essa, em que a Jesus tinha sido acusado como um usurpador? Aquele homem tinha que morrer, e morrer da maneira mais grave possível. Hoje a galera tá atacada, hein? Vamos acalmar a galera aí. Helena, você não, Helena. José, ele era rico, ele era importante e tinha medo dos judeus. Em nenhuma outra passagem ele aparece em evidência. Ele era um homem que acompanhava Jesus de longe. Nicodemos, nós o vimos no capítulo 3, e ele também era rico. Como que eu sei que ele era rico? Pelo produto que ele estava trabalhando, que ele levou para embalsamar Jesus. 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Isso era um material extremamente caro, era em torno de 32 quilos. Era um material extremamente caro. Os aromas que Nicodemos traz tem um símbolo de vida. Com a enorme quantidade que ele leva para embalsamar Jesus, ele está querendo tirar o cheiro de podre. A morte tem cheiro? Tem. Morte tem cheiro. Se você for no lugar onde tem morte, você sente aquele cheiro. Uma vez eu fui lá em São Paulo, num leprosário. Nunca tinha ido. Hoje tem outros tratamentos, mas naquela época não tinha. E eu fui naquele leprosário em São Paulo. Quando nós passamos pelo portão inicial, você sentiu o cheiro de morte. Não é de carne podre, é um cheiro estranho. É um cheiro que a gente só sente bem de leve num velório. E aquele homem, Nicodemos, ele quer tirar este cheiro de morte com aquele aroma que ele está levando. O problema é que essas especiarias, mirra e aloés, não se usava para fazer sepultamento. Para que se usava este composto de mirra e aloés? Provérbios 7,17, abre por gentileza. Provérbios 7, verso 17. 16 e 17. Provérbios 7, versos 16 e 17. Já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e uma outra fragrância que é cinamomo. Para que se usava essa fragrância? Para perfumar o aposento dos noivos na noite de núpcias.
Noite de núpcias se fazia um composto e deixava o ambiente perfumado. Salmos 45, versos 7 e 8. Salmos 45, versos 7 e 8. Amas a justiça e odeias a iniquidade, falando de Deus. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Se usava isso em tempos de alegria. De um lado, noivos. De outro lado, alegria. Mas que alegria! Jesus Cristo morreu. Os homens não entenderam, não estavam entendendo. Os seus discípulos, apesar de terem ouvido Jesus falar, quando Jesus Cristo foi preso, eles fugiram. A palavra de Deus diz: fere o pastor e as ovelhas fogem. Eles não entenderam nada. Nicodemos e José de Arimateia não entenderam nada. Mas mesmo assim, aquele homem que devia trazer outro tipo de fragrância, ele trouxe essa. Não sei se ele chegou lá no mercado e não tinha, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que, segundo os propósitos de Deus, ele trouxe uma essência que tinha a ver com casamento. Menciona-se com frequência essa mistura em cantares, em claro contexto nupcial. Os ricos não mais impediram José e Nicodemos de professar a sua fé. Mas o que mudou nesses homens? O que levou esses homens a enfrentar os judeus? É o título da nossa palavra. A morte de Cristo traz vida àqueles que estavam mortos. Com certeza não foi algo humano, mas divino, de modo que, movidos pelo medo, não renderam honra a Jesus Cristo enquanto ele estava vivo. Agora correm para seu corpo morto, como se fossem novas criaturas. Levam consigo suas especiarias para embalsamarem o corpo de Jesus, porém, jamais teriam agido assim se não tivessem sido perfumados com o suave perfume da sua morte. João 12, 24. João 12, 24. Em verdade vos digo. Isso aí. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto, e os primeiros 2 frutos da sua morte são Nicodemos, José de Arimateia. Além do ladrão ou usurpador que também estava na cruz. Portanto, temos aqui uma prova notável de que sua morte foi mais vivificante que a sua vida. E tão grande foi a eficácia desse suave perfume que a morte de Cristo comunicou à mente daqueles 2 homens, que rapidamente extinguiu todos os seus medos. Eles reputaram em nada a riqueza deles, o poder deles. Eles reputaram em nada a honra que eles recebiam, porque aqueles homens que trabalhavam no sinédrio, quando andavam nas ruas, as pessoas praticamente se curvavam como se eles fossem deuses. É como o apóstolo Paulo fala: eu reputo a minha vida como nada, eu não sei se é melhor eu morrer ou viver, a minha vida não vale absolutamente nada. Aqueles homens, eles foram alcançados pelo perfume de Cristo, e ao serem alcançados pelo perfume de Cristo, eles tiveram vida, e eles mudaram. Enquanto a ambição e o amor pelo dinheiro reinaram neles, a graça de Cristo não os atraiu, mas agora começam a sentir repugnância pelo mundo inteiro. Mateus 19, 24. Mateus 19, 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você entende o contraditório que é a mensagem das igrejas que dizem que você tem que ser rico?
A palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, e tem uma série de interpretações, e vamos ficar na literal mesmo, só para ser mais rápido. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí a igreja fala o quê? Você tem que ser próspero, você tem que ser rico, você tem que ter dinheiro, você tem que ter várias casas. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nesta mensagem. Postei no grupo da igreja algumas pessoas falando algumas besteiras a respeito de Deus, e um falava assim, acho que foi o Wallace que compartilhou comigo, eu sou tão limpo, eu sou tão puro, que eu me comparo a Deus. Se Jesus Cristo estivesse lá com Adão e Eva, ele também teria comido do fruto proibido. Blasfêmia. E as pessoas vão em milhões, milhares. Você vê um vídeo de uma pessoa dessa, você vai ver o número de vezes que as pessoas viram, milhões de vídeos. A gente posta um vídeo bíblico, 10 pessoas, 15. A pessoa fala uma besteira, 1000, 100 mil, todo mundo compartilha. Eu não concordo com este vídeo lá, o filme lá da Porta dos Fundos. Mas se os cristãos, eles tivessem se preocupado em falar do amor de Deus, ao invés de proliferar tanto, esse filme teria sido esquecido. Agora muitas pessoas estão vendo, por quê? Olha, os cristãos estão tão falando nisso, eu quero ver o que é. E as pessoas são contaminadas. Se você entrar lá na Netflix, você vai ver que Porta dos Fundos, em que chama Jesus Cristo de homossexual, Maria de drogada, Deus de promíscuos, apóstolos de tal, está com 5 estrelas. Por quê? As pessoas fizeram propaganda disso. Mas aqueles homens, José de Arimateia e Nicodemos, eles começaram a sentir repulsa pelas coisas do mundo. Devemos aprender que este exemplo põe em relevo o que devemos a Cristo. O que você deve a Cristo? O que Deus espera de você? Aqueles 2 homens, como testemunho de sua fé, não só desceram Cristo da cruz com grande risco de vida, mas ousadamente o conduziram ao sepulcro. A minha apatia, a sua apatia, a sua falta de coragem de falar do amor de Deus vai ser vergonhosa, porque quando você encontrar o Senhor nos céus, Ele vai estar reinando aqui em glória. E o que você vai apresentar para Ele? Você tem todo um tempo de vida aqui. Você fez o que com esse tempo? Aqueles homens, mesmo que tardios, eles se posicionaram. João 19, verso 40. Eles pegaram então o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho, com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Enquanto Cristo suportava a extrema agonia na cruz, Deus determinava que seu sepultamento fosse honroso, para que servisse de preparação para a sua glória. Esse sepultamento de Cristo, ele é honroso. Os elementos que foram usados não eram usados com qualquer um. Se você morrer hoje, vai ser levado lá provavelmente no Campo da Esperança. Você paga 3, 4 mil reais lá em um túmulo, alguma coisa desse tipo lá. Se tiver lá e tira a gente de dentro, faz aquela movimentação toda de 3 a 10 mil reais. Mas você é enterrado. Naquele tempo não. Não era qualquer pessoa que era enterrada em um túmulo, em especial um túmulo novo. Os judeus não tinham nenhum problema de enterrar pessoas que eram ladrões, assassinos, só que eles não aceitavam que essas pessoas fossem enterradas aonde? Junto das pessoas de bem, porque eles entendiam que as pessoas que eram ruins, elas tinham que ter um cemitério à parte para não contaminar a terra. Aquilo que aqueles homens fizeram foi muito sério e muito caro. O dinheiro gasto por parte de Nicodemos e José é muito grande,
E pode-se concluir que fosse algo supérfluo. Muitas pessoas falam assim: que desperdício de dinheiro. João 12, 3 e 4, não precisa abrir. Jesus Cristo estava numa cerimônia, entra uma mulher com um jarro de nardo puro. Aquele jarro de nardo puro representava tudo que ela guardou para o seu casamento. Então era como se fosse uma poupança. É como se você fizesse uma poupança para o seu filho ir para a faculdade. Ela, durante toda a sua vida, ela juntou recursos para ter aquele nardo puro. E naquele momento ela pega aquele nardo puro e quebra em cima da cabeça de Jesus e perfuma ele. Judas Iscariote se levanta e fala: que desperdício, por que não pega esse dinheiro e dá para os pobres? Muitas pessoas, quando veem uma cena como essa, falam: por que Nicodemos gastou tanto dinheiro? Por que José de Arimateia gastou tanto dinheiro num túmulo novo? Nós devemos considerar o propósito de Deus, que inclusive os levou por seu Espírito a prestar esta honra a seu Filho, para que pelo suave perfume do seu sepulcro ele descesse nos mortos da cruz. Então, o mesmo que foi feito antes da morte de Cristo por Maria Madalena com nardo puro, é feito agora com José de Arimateia e Nicodemos com essa mistura de mirra e aloés. Eles atam Jesus como fizeram com Lázaro, só que com Lázaro foi diferente. Lá em João 11, não precisa abrir, aquele Lázaro, ele passa mal, e há um recado avisando para Deus, para Jesus Cristo, que ele estava enfermo de dor de morte. E ele espera e fala: ele só dorme, mas agora nós vamos. E quando ele chega lá, aqueles homens empurram a pedra, e ele fala: Lázaro, sai para fora. E aquele homem estava atado com faixas. Jesus Cristo estava atado com lençóis. Qual a diferença das faixas e dos lençóis? A união dos perfumes nupciais, e nós já vimos que mirra e aloés tinha a ver com casamento, tinha a ver com um leito perfumado. E os lençóis, que não são os lençóis de Roberto Carlos, lençóis tinham a ver também com casamento. A dupla realidade da preparação conscientemente para o sepultamento e inconscientemente para as núpcias evidencia que o poder da vida que Jesus possui não depende da vontade dos homens, pois ele vive, ainda que o considerem morto. Aqueles homens fizeram toda uma cerimônia como se estivessem enterrando Jesus, mas na verdade eles estavam simbolizando o quê? O início de um casamento. Casamento de quem? De Jesus com quem? Com a sua noiva. Casamento comigo e com você. Nós somos a noiva de Cristo. Aleluia. Você é a noiva de Cristo. Naquele dia, aqueles homens fizeram o quê? O sepultamento da antiga aliança e o nascimento da nova aliança. João 19:41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido sepultado. Ao falar que havia um jardim no lugar onde Jesus morreu, é um simbolismo que aonde há morte, também há vida. Quando Jesus morreu, ele deu vida para quem? Para você. Quando você morre para o seu desejo e para a sua vontade, as pessoas que estão à sua volta fazem o quê? Vivem. Aonde há morte, também há vida. É Jesus o primeiro a ser enterrado nesse sepulcro novo. E esse novo não é simplesmente um novo por novo. É que ele está falando que ali ele não foi o único, ele foi o primeiro. Colossenses 1,18. Abre aí. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio,
o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Aquele túmulo novo, ele foi aquele que inaugurou o túmulo novo, fisicamente. Você não vai ser enterrado lá, mas espiritualmente, Jesus Cristo, ele abre esse lugar de morte, para que nós possamos entrar. Quando você morre para a sua vontade, quando você morre para a sua carne, você morre para o seu desejo, o que você faz? Entra no túmulo com Cristo e renova. Você tem o seu espírito que era morto, renovado. Todos os seus serão postos nesse sepulcro depois de passarem por sua própria morte. João 16:33. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci a morte. Vocês venceram a morte em mim. Eu tenho vida, e tenho vida em abundância. Vocês em mim, não mim, Paulo, em mim, Jesus, vocês em mim também têm vida em abundância. Quando você fechar os seus olhos, você não vai encontrar trevas. Você não vai encontrar Satanás e seus demônios. Você vai encontrar Jesus Cristo, o Rei, o Cordeiro, o primogênito dos mortos. No céu já tem vários. Está faltando você. Não é para você correr. Uma hora vai chegar o dia. No dia que chegar, você fechou os olhos aqui, se encontra perante o Senhor nos céus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João 19:42, o último versículo de João 19, também da nossa meditação. Por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, eles depositaram Jesus lá. Termina o tema da preparação judaica. Essa Páscoa dos judeus nunca mais ela será celebrada, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele ressuscitou. Não há mais sacrifício a ser feito. Você não precisa entregar os seus bens. Você não precisa entregar o seu corpo para ser morto. Você só precisa fazer o quê? Sim. Jesus, eu quero você. Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma roupa, comprimento de cabelo, tatuagem ou não tatuagem, brinco ou não brinco, saia curta, saia comprida. Não tem nada disso. Falava agora, antes do intervalo, a Lourdinha ficou meio escandalizada, eu percebi. Quando eu viajo lá para São Paulo, agora não mais, eu ia para uma igreja lá em São Paulo, que era a única lá na praia que tinha, e era uma igreja que chamava Bola de Neve. Era uma igreja de surfistas. E o contexto da igreja era esse: perto da praia, as pessoas iam surfar, estava na hora da praia, elas não iam para casa, elas iam para a igreja. E aí uma vez eu estava lá, num dia de Santa Ceia, o pastor deu o comando, e aqueles homens e mulheres vieram servir a Santa Ceia, e o rapaz, ele estava com uma camiseta regata, daquela machão, e uma bermuda e chinelo. As moças estavam de shorts e uma blusa branca em que você via por dentro o biquíni. E a Lourdinha falou: mas isso não é escândalo? Não é escândalo, porque a gente normatiza isso como costume da igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem um padrão. Tem igrejas que não aceitariam mulheres de calça, ou não aceitariam eu sentar um terno. E cada igreja tem o seu procedimento. E se você não concorda com esse procedimento, você procure uma outra igreja, mas não fica criando caso. Porque a única coisa que é necessária é você dizer sim. Ele oferta para você de graça e você fala o quê? Sim. A Páscoa dos judeus já não existe mais, uma vez que já foi sacrificado o Cordeiro de Deus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Versos 12, 13 e 14. Hebreus 10, lá no finzinho da Bíblia.
versos 12, 13 e 14. 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, e os seus amigos estejam com ele por toda a eternidade. Os dois homens que o prepararam, José de Arimateia e Nicodemos, não colocaram um homem morto para ficar morto, mas um homem morto que iria ressuscitar. A iminência do dia de descanso, o sábado dos judeus, faz com que eles coloquem Jesus num sepulcro próximo. Pensam eles, mas na verdade é um propósito divino. Toda essa simbologia que a gente já falou. João, ele cria o ambiente da ressurreição. Do Evangelho de João não se cita o santo sudário, que é um pano que é colocado sobre Jesus, porque se fala em peça. Não se fala de uma pedra. João não fala da pedra que foi colocada na porta do túmulo, porque foi colocada peça. E ele também não fala. Ele não fala que foi se procurar um outro túmulo, procurou o que estava mais próximo. Todas essas referências, João está mostrando para as pessoas o que? Jesus está para ressuscitar. Aleluia. Rapidinho. É como se acontece alguma coisa na sua casa e você tem que sair correndo. Uma pessoa sofre um acidente na sua casa. Você não vai no armário se pentear, fazendo o quê? Não, você sai do jeito que você tiver. Nesse caso, o que João está falando Jesus vai ressuscitar. O ambiente é um ambiente de peça. É um ambiente que vale para mim e para você. Não mais da segunda volta de Cristo. Jesus está voltando. Ele está voltando. Glória a Deus. Não sei se algum de nós vai encontrar com Cristo no antes. A gente sabe que, independente da ideia, da idade da pessoa, ela pode morrer antes ou poder morrer depois, mas uma coisa é certa: Ele está voltando. E o túmulo hoje está vazio. Você pode ir para Israel. Se você tiver dinheiro, deve ser uma viagem legal. É caro, mas deve ser muito legal. Eu fico imaginando eu andando no lugar, por exemplo, Monte Sinai, onde a gente, quando lendo as Escrituras, a gente vê que aquele monte pegou fogo. Imagina você em pé naquele lugar. Mas quando você vai lá no túmulo de Jesus, ele está vazio, porque ele ressuscitou. Para Nicodemos e José, Jesus pertence ao passado. A morte o venceu, da mesma forma que vence a todos. Essa era a convicção dos discípulos que abandonaram Jesus no episódio de Cafarnaum, lá em João 6,60 e seguintes, em que quando Jesus Cristo começa a falar da dificuldade do reino, começa a falar de sofrimento, as pessoas falam assim: quem poderá seguir esse tipo de comando? Eu vou embora. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: e vocês querem ir também? Pedro olha para ele e fala assim: ô Jesus, como é que eu vou? Que nem o Filipe falou, como é que eu vou sair do Egito? Como é que eu vou sair desse deserto? Como é que eu vou continuar caminhando se a tua presença não for comigo? Glória a Deus. É a mesma coisa. Aleluia. Pedro olha para Jesus e fala: como que a gente pode ir para outro lugar? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Mas em vida, Jesus não os convenceu. Pelo contrário, todos eles tiveram dificuldade. Se você ler outras narrativas, você vai ver, por exemplo, que quando Maria Madalena e eu foram lá cuidar do corpo de Cristo, e viram que estava aberto o sepulcro, que ele estava vazio, elas voltaram correndo e falaram para os discípulos que estavam orando: ele ressuscitou. Vamos continuar orando. Glória a Deus. Pedro põe assim: as pessoas não creem no sobrenatural. A gente ora pelo sobrenatural, mas a gente não crê. Pedro em cadeias. O anjo vem, aquela igreja fervorosa orando. O anjo vem e quebra as cadeias, terremoto, liberta. Pedro bate na porta.
Vai lá uma senhorinha, uma menininha, abre a porta. O que você quer? Abre a porta para mim, eu sou Pedro. Não dá, estou orando. E aquele homem batendo na porta. Olha, tem um cara lá dizendo que é Pedro. Mas como que é Pedro? Nós temos dificuldade de crer no sobrenatural. Também os que permaneceram com ele não se convenceram de que a morte não é a última palavra. Como se manifestará pela dificuldade que experimentarão em chegar a crer na ressurreição? E o último exemplo é Tomé. Se eu não colocar o dedo na mão dele no buraco, e não colocar a mão do lado, eu nunca vou crer. E Jesus olha para ele e fala assim: Tomé, põe o dedo aqui, ó. Põe o dedo na mão aqui. Ô Jesus, não precisa. Glória a Deus. Apesar de toda incredulidade, apesar de você ter os seus momentos de incredulidade, apesar de você ter dificuldade em lidar com as dificuldades da vida, eu estou tendo dificuldade para te tirar. É difícil. Apesar de toda dificuldade que você possa ter, Ele venceu, Ele vive e Ele voltará. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és lindo e maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, mais terrível do que falsos deuses. O teu sacrifício, Pai querido, nos dá vida e vida em abundância. E nós te louvamos, Pai querido, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Nós queremos, Pai querido, pedir que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Que o Senhor, Pai querido, nos encha mais e mais da tua presença. Nos conceda, Pai, da tua graça. Que esta palavra, Pai querido, possa ir ao encontro dos nossos corações, Pai, e quebrantar-nos. Nosso coração que porventura estiver duro, seja trocado por um coração de carne. Que nós possamos, Pai querido, andar em novidade de vida. Que nós possamos, Pai querido, demonstrar ao mundo o fruto do Teu Espírito: amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, e todas as outras partes deste fruto. Que nós possamos, Pai, andar no Teu Espírito, profetizando, falando em outras línguas, curando, trazendo revelações. Aleluia. Que nós possamos ser servos fiéis em quem o Senhor se alegra, Pai. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos nesta noite, Pai, glorificando ao Senhor por mais a finalização de um capítulo de João 19, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.